Prezados congregados marianos, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. As características da alma cristã. Na epístola de hoje, São Paulo escrevendo aos Efésios, lemos uma das mais belas passagens das cartas de São Paulo e encontramos nela a célebre saudação do apóstolo aos Efésios, que nas suas 3 partes resumem toda a substância da vida interior, da vida que nós precisamos levar na santidade, buscando a santidade, buscando a nossa vida espiritual, buscando servir a Deus. São Paulo diz: o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda que sejais corroborados em virtude, segundo o homem interior pelo seu Espírito. O homem interior, ele está em cada um de nós. Nós temos o homem exterior, é a parte material, física, né? E o homem interior, que nós temos a parte espiritual. A nossa alma é uma alma espiritual, né? Então, o homem interior é o espírito humano, a alma humana, regenerado pela graça. Esta alma que, sim, nasce manchada pelo pecado, mas é regenerada pela graça. No nosso batismo, nós nascemos novamente, regenerados, ou seja, nascendo de novo, pela graça de Deus nosso Senhor. É o homem espiritual que renunciou às coisas materiais, que renunciou aos prazeres do sentido. Quando no batismo mesmo, nós renunciamos ali, através dos nossos padrinhos, e depois renovamos essas renúncias no dia da nossa primeira comunhão, né? Renunciamos às obras do demônio, ao demônio, às suas obras, às coisas materiais, para poder viver para o Espírito. Este homem está em cada um de nós e deve ser forte, a fim de poder sustentar a luta contra o homem animal, o homem material, que infelizmente, enquanto andarmos aqui na terra, enquanto vivemos aqui neste mundo, está vivo também em nós e tenta nos arrastar para o que é para baixo. Quanto o espírito tende a subir para o céu, né? O homem material tenta nos arrastar para baixo, para o pecado, para os vícios, para as paixões desordenadas, enquanto a nossa alma espiritual, nós precisamos então de olhar para o céu, elevar-se, né, nas intenções de Deus nosso Senhor. Assim, o apóstolo São Paulo tem razão em pedir fortaleza ao Espírito Santo, porque a fortaleza da nossa virtude não é suficiente se não for corroborada. Por isso São Paulo usa essa palavra, corroborada, fortificada, né? Ali amparada pela graça do Espírito Santo, que infunde em nós por meio dos seus dons. Nós temos as virtudes, e através das virtudes nós praticamos o bem, sim, mas essas virtudes não bastam. Nós precisamos que os dons do Espírito Santo venham sobre nós para ajudar a praticar estas virtudes. E assim, São Paulo então faz neste início esta petição, que o Espírito Santo venha para corroborar a nossa força, a nossa alma. E depois, em segundo lugar, diz São Paulo, que Cristo habite pela fé
nos vossos corações. Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, habita já na alma em graça, mas a sua presença pode tornar-se cada vez mais profunda. Ou seja, quando nós temos a nossa alma na graça de Deus, ou seja, quando na nossa alma não tem um pecado grave, um pecado mortal, Cristo habita ali, não só Jesus Cristo, mas também Deus Pai e Deus Espírito Santo, habita na nossa alma, mas essa presença pode tornar-se cada vez mais profunda, e quanto mais profunda for, mais penetrada ficará a alma pela caridade divina, de modo a estar verdadeiramente arraigada, né? Por isso que São Paulo usa essa palavra, é como se a presença de Deus vai se crescendo ali como raízes que vão crescendo, que vai tomando conta de todo o nosso ser, de toda a nossa vida, de todos os momentos, de todas as nossas ações, de todo o nosso corpo, não só a parte espiritual, mas também na parte física, para que tudo em nós fala de Deus, fale de nosso Senhor Jesus Cristo, assim arraigadas e fundadas neste amor, nós possamos então viver. Se queremos crescer no amor, devemos nos manter em contato com a fonte do amor, né, que é Deus vivo. Deus é a fonte de todo o amor. E assim, então, quanto mais nós estamos em contato com Deus, mais nós vamos crescer no amor de Deus. É como que quando se tem um fogo, tudo aquilo que se aproxima deste fogo vai também pegando daquele fogo o calor, né, e pode até chegar a incendiar-se também. Nós vamos crescer no amor de Deus na medida que nós permaneçamos o maior tempo possível unido a Deus nosso Senhor, perto dEle, unido a Ele pela graça. Isso que é o mais importante, que nossa alma não tenha nenhum pecado grave. E aí nós estamos unidos a Deus, e aí o nosso coração vai se inflamando cada vez mais de amor. Então, por isso, nós precisamos acreditar. É a fé, meus amados irmãos, que nos faz assim, unidos a Deus nosso Senhor. É a fé que faz que Deus habite, né, na nossa alma. Então, São Paulo reza assim: que Cristo habite pela fé em vossos corações. E, finalmente, o terceiro conselho aqui de São Paulo: que possais compreender aquele amor de Cristo que excede toda a ciência. Compreender, meus amados irmãos, tanto quanto é possível a nossa limitação. Quando nós falamos das coisas de Deus, muitas delas são mistérios para nós. E quando nós falamos também do amor de Deus, do amor de Deus, que é aquilo que é o principal entre Deus e o homem, nós também temos aí muitos mistérios. O mistério do amor de Deus é o cume da vida espiritual. Tudo se resume no amor. Deus é amor, como diz São João no seu Evangelho. Assim, o cristianismo é todo amor. Quando nós falamos de ser cristão, quando nós falamos de ser seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo se resume também e deve se resumir também no amor. Nós somos cristãos na medida em que vivemos no amor de Deus nosso Senhor. Nós somos cristãos na medida em que compreendemos o amor de Deus.
cada vez mais unidos a este amor, nós mais vamos então compreendendo. No entanto, meus amados irmãos, este mistério nos deixa sempre um tanto incrédulos e cético. Por quê? Porque muitas vezes nós somos puxados para baixo, para as coisas carnais, e aí nós não falta aquela coragem para se doar inteiramente, né, no amor único e exclusivo de Deus nosso Senhor, de uma maneira mais intensa, para que todos os outros amores fiquem em segundo plano, fiquem em segundo lugar. Os amores que nós temos aqui na terra, que são lícitos, né? O amor do marido, da mulher, da esposa, do esposo, o amor da mãe para com os filhos, dos filhos para com a mãe, do pai, né? Para com os filhos, dos filhos para com os pais, enfim, todos esses amores dos amigos aqui na terra são amores legítimos, mas eles sempre devem ficar em segundo plano. O que acontece muitas vezes é que nós, em momentos da nossa vida, ou às vezes em muitos momentos da nossa vida, a maioria deles, nós estamos mais prestando atenção nos amores aqui da terra, né, e colocando eles em primeiro plano, deixando o amor de Deus em segundo plano, em segundo lugar. Por isso que nós não crescemos, por isso que nós não desenvolvemos, por isso que nós sentimos dificuldades para com aquilo que se trata das coisas de Deus, para quando se trata das coisas espirituais. Por quê? Porque falta amor, porque tem outros amores que estão sendo colocados antes do amor de Deus nosso Senhor. Por isso se fica muito tempo no pecado, porque está ali apegado àquele erro, àquela maldade, àquele pecado, aquele vício. Por quê? Porque está colocando tudo aquilo em primeiro lugar, em um amor maior do que o amor de Deus, do que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, então, meus amados irmãos, se pudéssemos ver como veem os bem-aventurados, que Deus é caridade, que Deus é amor e que não quer mais do que a caridade, né? Que o caminho para ir a Ele é o caminho do amor, que o sofrimento, a mortificação, a penitência, a humildade não são senão meios para chegar ao amor perfeito, para compreender ao amor de Deus, caridade. Ou seja, tudo isso nós precisamos de estar sempre mais olhando para Deus, porque tudo o que Deus faz para nós, tudo que Deus permite na nossa vida, ainda que nós precisamos de sofrer, ainda que nós precisamos de renunciar muitas coisas, ainda que nós precisamos de fazer sacrifício, penitência, ainda que precisamos ser humilhados, tudo isso é porque são meios para poder entender e compreender mais e viver mais unidos a Deus nosso Senhor e compreender o seu amor. Assim, compreendido, meus amados irmãos, nós ficaríamos, na verdade, cheio de toda a plenitude de Deus, como então deseja São Paulo para nós. Então, como conclusão, meus amados irmãos, o que é preciso ser feito? É preciso então sempre e em todos os momentos da nossa vida colocar o amor de Deus em primeiro lugar. Não só em alguns momentos, não, em todos os momentos. Em todos os momentos, em todos os dias da nossa vida, qualquer lugar que estejamos, qualquer pessoa com que nós estamos ali vivendo e tratando, sempre Deus em primeiro lugar. Sempre é o amor de Deus que tem que estar na frente. E quando o amor de Deus está na frente, né, tudo então para nós se torna mais leve, porque nós saímos do chão, nós saímos das coisas materiais, nós saímos do peso da matéria para poder elevar-se, né, com o Espírito em direção a Deus nosso Senhor. Mesmo os sacrifícios sendo feitos por amor,
né, e muito amor a Deus, ele se torna então mais acessível, mais aprazível para nós. Então, meus amados irmãos, vamos pedir a Deus nosso Senhor, por intermédio de Nossa Senhora, que venha então nos auxiliar para encher a nossa alma da plenitude de Deus, da plenitude do amor de Deus nosso Senhor. Amém.